Que privilégio, gente, sempre um privilégio. Ter a voz numa igreja como a Batista Memorial é sempre um privilégio. E hoje vocês vão conhecer um outro lado da minha voz. Espero que vocês gostem. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ter que me sentar aqui um pouquinho. Mas falar de filhos é sempre emocionante. Não sei para vocês, quando vocês vão falar dos filhos de vocês. Eu, quando falo das minhas filhas, me derreto, me acabo, choro, me emociono, porque elas são aquilo que faz a roda girar. Né? São elas que nos lembram que a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais atencioso para esse mundo e ajudá-las a olhar para a eternidade. Talvez seja o nosso maior desafio. Minha apresentação está aí. Ai, tem o contador ali, que lindo. Assim eu não vou ficar as 2 horas que eu tinha pensado, ficar aqui conversando. Mas olha só, nós estamos aqui para falar de alguns temas hoje, e para mim ficou o tema mais fácil, que são as tecnologias digitais. Eu sou, como o Elias apresentou, eu sou especialista em direito de imagem. Essa especialização aconteceu na minha vida por causa de um trabalho de 14 anos fazendo gestão de carreira e de imagem de jogadores de futebol. Quando a Helena nasceu, alguma coisa no meu coração disse: olha, eu acho que você precisa largar esse mundo lindo e bilionário do futebol, porque ele talvez não faça mais sentido na sua vida. E quando a Bia nasceu, aí chaveou de vez, gente, porque eu olhava para as duas e pensava assim: eu vou ficar correndo atrás de jogador? Não. Deve ter alguma coisa a mais aí que Deus tem para mim, como mãe, não só de 2 meninas, mas mãe de uma geração. Elas são a geração alfa. Quem aqui é pai e mãe de geração alfa? Nós talvez sejamos os pais mais demandados das últimas gerações, porque os nossos filhos, essencialmente, já nasceram com 2 vidas. Eles nascem já com a vida física e já nascem predestinados a uma vida digital. A questão é que nós, cada vez mais cedo, temos permitido a inserção dos nossos filhos dentro do ambiente digital, e talvez isso não seja uma situação mandatória como nós temos vivido e ouvido. Né? Nós somos diariamente bombardeados por narrativas que são produzidas com o objetivo de nos tocar mesmo e fazer com que nós sigamos essas narrativas que dizem que os nossos filhos são nativos digitais, que não existe mais privacidade e que nós, que já temos pelo menos mais de 25, 30 anos, não sabemos nada desse universo tecnológico. Quem sabe são eles. E aí, ao longo da minha fala aqui, vocês vão ver que, na verdade, todas essas narrativas, elas acabam entrando em conflito com aquilo que a própria Bíblia fala a respeito da paternidade responsável, aquilo que a Bíblia fala a respeito do que Deus espera de nós como seres humanos, como Deus espera que nós nos relacionemos com Ele, e o que a gente pode oferecer para essa geração, que vai ter que crescer e se desenvolver com 2 vidas, às vezes criando profundas confusões, como vem acontecendo, e gerando uma série de incidentes que a gente vem vivenciando. Mas eu queria começar, então, dando uma receita de bolo, gente. Não tem fórmula. Eu sempre uso, tanto nas palestras quanto nos cursos, eu sempre uso esse termo. Doutor, existe fórmula? Existe fórmula do tempo? Existe fórmula de conteúdo? Existe fórmula para a criança não ficar ansiosa? Não, não existe fórmula. Graças a Deus, porque nós fomos feitos por Deus, um Deus super criativo. Paulo, eu acho que o meu microfone está começando a bateria ficar ruim. Está falhando para vocês a voz? Não? Não? Ah, tá bom. Então é meu ouvido mesmo que está. Mas nós fomos criados por um Deus super, super criativo, que desenhou imprints individuais para cada ser humano sobre a Terra. Nenhum ser humano é igual ao outro. E não é uma narrativa de uma geração, dessa geração de tecnologias cibernéticas e digitais, que vai mudar isso que Deus criou em nós. Não é a tecnologia que vai se sobrepor ao que é divino.
em nós. Assim, eu espero e espero que isso reverbere no coração de vocês. Mas a receita de bolo que eu vou trazer hoje aqui, ela está em Mateus 5, 13 a 16. E eu vou ler esse texto no texto da Bíblia, a Mensagem, que eu acho que ela fica mais inteligível para o que a gente vai fazer aqui hoje. O texto diz o seguinte: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Aí a gente já entra em um conflito, né? Porque vida dedicada a Deus ou vida dedicada ao futuro, à profissão, às redes sociais, a gente já começa a entender que alguma coisa na receita da vida está meio em desacordo com isso aqui, mas vamos embora. Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado ou atrás de um avatar numa rede social. Poderia ser substituído aqui. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta e que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Então, quando a gente tem uma demanda tão complexa e tão grande, como administrar uma segunda vida, uma vida virtual, essa é a receita de bolo para nós. Então, todo dia fica aí um desafio para a gente olhar aquilo que a gente tem proposto para os nossos filhos e, principalmente, aquilo que nós temos proposto para as nossas vidas, porque nós somos espelho, eles estão o tempo todo ali vendo a gente, na vida física, na vida ao vivo ou na vida virtual, né? E é essa receita que vai dizer: eu estou sendo sal, estou sendo luz, eu estou trazendo as cores de Deus ao mundo, com os comentários que eu faço em redes sociais, com aquilo que eu ofereço para o meu filho, mesmo sabendo que pode provocar algum comprometimento neurológico, cognitivo, no decorrer da vida dele. Eu queria que vocês guardassem essa palavra no coração. Essa palavra ela me persegue todos os dias, desde o momento que eu li essa tradução e que eu pensei: Senhor, o que é que a gente pode de verdade oferecer para essa geração? E o que eu posso dizer para os pais que têm todas as demandas do mundo? Eu sou mãe também, né? Tive que preparar almoço para as meninas, arrumá-las todas antes de vir para cá, sozinha, dependendo de Uber. Vida normal, vida ordinária, a vida que todos nós temos. Mas nós temos o privilégio de sermos chamados de pais e mães pelos nossos filhos, que não vieram parar na nossa casa por acaso, seja por afeição, seja por afeto, por decisão de adoção, ou seja por consanguinidade. Nós temos esse privilégio, um pouco diferente daquilo que outras pessoas que não encontraram a verdade que existe em Jesus têm. Eu vou falar, então, basicamente do que são os... cadê? Aqui. Por que surgem... por que surgem essas demandas em relação a questões digitais? Por que surge a internet? Quais são os direitos dessa geração digital? A família na rede, quem somos nós? Quem é que está influenciando quem nessa conversa? E quais são os limites e as oportunidades que nós temos? Porque, como advogada, não sei aqui quem é advogado, mas nós somos treinados para sermos combativos, sangue nos olhos, né? Então, a gente só encontra problemas e riscos. Mas eu sou mãe, então eu não tenho o direito de tomar o tempo de vocês aqui e dizer: olha, gente, existem todos esses riscos, escondam todos os aparatos tecnológicos na casa de vocês e não deixem os filhos de vocês terem contato com tecnologias, porque, ultimamente, elas mais estragam do que trazem benefícios. Não. Eu também sou tecnóloga em processamento de dados. E eu sei que esse ambiente cibernético, o ambiente virtual, ele pode ser um ambiente muito rico em oportunidades para nós e oportunidades, inclusive, para o reino.
Então, eu vou mostrar uma foto para vocês e eu queria dizer para vocês o seguinte. A primeira vez que eu vi essa foto, a primeira sensação que eu tive foi essa palavra que eu coloquei aí para defini-la. Conexões. Que são os pezinhos descalços de uma criança encontrando os pés de um pai. E a gente sabe que é pai porque não tem esmalte. Que conexão maravilhosa, que delícia. Se você tem, os seus filhos já são maiores, eu tenho certeza que se você fechar os teus olhos, você vai se lembrar de momentos assim, de pele com pele, de conexões, de contato. Esse é o imprint que Deus colocou nas nossas vidas. Deus nos desenhou seres relacionais, que desejam conexões o tempo todo, que desejam estar com pessoas, se comunicar, abraçar, tocar, curtir, rir, chorar, brigar. Nós temos dentro de nós essa essência, que é uma essência divina, trazida do Pai para nós. Muito especial, muito significativa. E é isso que faz com que o nosso coração e a nossa alma anseiem ao Senhor a todo tempo, porque Ele plantou em nós esse desejo. Mas a indústria de tecnologia entendeu essa parada toda, gente. E foi a partir daí que a internet, a partir deste conceito de conexão, de comunicação, de interconexão, que a internet se tornou o que ela se tornou hoje. Ela não foi feita para que pessoas comuns como nós, principalmente crianças, se comunicassem através dela. A internet ela surgiu com um objetivo militar, de conexões para a troca de informações através de um protocolo de comunicação com o objetivo militar. Não funcionou da forma como o Pentágono imaginava, colocaram à disposição para o uso por pessoas como nós. E somos hoje nós, 4 bilhões e 700 milhões de pessoas conectadas na internet todos os dias. Pelo menos uma vez por dia. Então, são essas conexões que fazem com que nós, por exemplo, tenhamos nos tornado dependentes de um artefato, uma ferramenta tecnológica, que é a internet. Ela é só uma ferramenta. Talvez surja alguma coisa mais impressionante que a internet daqui a alguns anos. Por enquanto, ela é o que conecta o mundo. E é o que explica a explosão das redes sociais. Quem aqui se lembra de como era a vida sem as redes sociais? Há 22 anos, pelo menos, né? Quando começaram a surgir os mensageiros instantâneos, ICQ, depois veio o Orkut. Quem aqui teve Orkut? E as fotos foram todas para o cemitério, porque o Facebook, quando chegou, fez a gente ficar tão impressionado com o Facebook, que a gente esqueceu do Orkut. Aí um dia o Orkut mandou um e-mail que ninguém leu e falou, olha, nós vamos apagar as suas fotos porque o Orkut está sendo desativado. E todo aquele acervo ficou lá. E a gente sobreviveu sem o Orkut. Da mesma forma que sobreviveremos sem essa estrutura de tecnologias e de formas de comunicação daqui 20, 30 anos. Por isso que a gente tem que olhar para a tecnologia pensando, tecnologias são só ferramentas. Quando elas se tornam a essência da vida de alguém, alguma coisa saiu do lugar. Então, as tecnologias... Vamos para frente? No slide. As tecnologias, várias tecnologias que a gente convive hoje, internet das coisas, inteligência artificial, learning machines, carros autônomos que já começaram a ser comercializados, elas acabam, todas as tecnologias acabam sendo acessíveis a nós em função da internet. E a internet, ela trouxe hoje essa realidade. A internet nos domina. É difícil você encontrar uma pessoa que não viva sem a internet. Quando a gente encontra uma pessoa que não tem nem Facebook, nem Instagram e nem usa o WhatsApp, o que você diz dela? Ela é um alienígena. É uma pessoa perigosa, que não quer deixar rastro por aí. Então não usa nada disso, né? Muitas pessoas acabam entrando nas redes justamente porque não querem ficar de fora das festas de família, das discussões na escola. Porque se você não tiver no WhatsApp, esquece.
Você fica por fora. Então, a internet, de alguma forma, ela nos dominou. E nós, como cristãos, vivemos esse dilema. Porque a Bíblia nos chama para sermos dominados pelo Espírito de Deus, não por uma ferramenta. Que faz nosso coração tremer, nossa mão suar, quando não funciona o celular. Eu fiquei assim, ó, meu tablet ficou ali, eu comecei a suar, porque eu tenho tudo anotado no tablet, e o tablet não carregou. Né? É só uma ferramenta, a vida continua. A internet nos domina. A internet produz em nós o desejo de sermos autocentrados. Autocentrado é um termo bonito para quem olha para o próprio umbigo o tempo todo. Quem aqui entra no Facebook, começa o seu dia, faz sua devocional, dispensa as crianças para a escola e tal, e fala assim, não, hoje eu vou abrir meu Facebook e hoje eu vou escolher 3 pessoas no Facebook para falar palavras abençoadoras para elas. Eu vou chamar 3 pessoas no WhatsApp e falar, fulana, tudo bem? Tudo bem. Olha só, o próximo áudio que eu te mandar é uma oração. Tá bom? Pensei em você, estou com meu coração aí, orando por você, queria te mandar um áudio. Quem aqui está numa discussão de Facebook, por exemplo, que vê a coisa pegando fogo ali? Discussões políticas, sobre ideologias, sobre questões das mais variadas, e fala assim, gente, sejamos pacificadores, porque a Bíblia nos chama a sermos pacificadores, não produtores de discurso de ódio. Porque ninguém quer apanhar em rede social. Mas a rede social produz isso em nós, um uso autocentrado, um uso que faz com que nós olhemos para a internet com os nossos interesses e não em relação à rede. E foi assim que ela foi sonhada, que todos olhassem uns para os outros em relação ao que a rede pode propor. A internet, ela também trouxe a figura dos clusters, que são tribos, são grupos de interesse dentro das redes sociais. Aí, quando a gente vê, por exemplo, movimentos como Momo e Baleia Azul, a gente se espanta, que estão aliciando as nossas crianças para que elas se interessem pelo suicídio. Eu tenho uma coisa muito importante para falar, aqui do conforto do fato de ser mãe de 2 crianças de 6 e 5 anos, eu ainda não tenho adolescentes em casa. Os nossos adolescentes e os nossos pré-adolescentes estão se apaixonando pelos temas mais bizarros que vocês possam imaginar. E está tudo ali na palma da mão deles para que eles possam se aprofundar nesses temas. Então, eles se interessam, sim, por questões envolvendo suicídio. Nós temos um índice altíssimo de mais de 30% de crianças entre 9 e 12 anos que já pesquisaram bestialidades sexuais dentro da internet. Eu nunca pesquisei bestialidade sexual. Mas 30% das nossas crianças nessa faixa etária já pesquisaram. E isso está tudo ali, na ficha virtual da criança, principalmente se ela é feita através do e-mail dela. Se ela é feita através do e-mail do papai, fica ali no cadastro, né, nos dados do papai, que foi ele que ficou interessado por bestialidade sexual. Mas nossas crianças estão ali, dentro dessa percepção segura. Isso são clusters. Então, a gente encontra de tudo na internet. Tanto na web que vocês geralmente acessam, quanto na Deep Web. E ela está a todo momento livre para as nossas crianças. E a próxima diferença que a internet trouxe foi que ela traz muita informação e pouquíssimo conhecimento, porque essa é a essência para a internet funcionar. Tudo que a gente posta, escreve, curte, detesta, principalmente em redes sociais, ela gera dados, ela gera necessidade de armazenamento desses dados em alguns lugares. Ela não está lá na nuvem, no céu, no ar. Ela está dentro de containers que mantêm essas informações gravadas, certo? Imagina se todo mundo fosse para a internet para escrever textão. Sabe, quando a pessoa vai lá e fala, tem textão. Aí todo mundo vai fazer lá 955 caracteres. Em cada comentário que for fazer, não vai existir mais espaço para acomodar todas essas informações. Então, a internet precisou criar uma forma de comunicação que é
superficial e expandida. Quem aqui nunca teve essa sensação, falando, gente, eu estou conversando com meu filho adolescente e eu me lembro da minha adolescência, eu não era tão perdido assim. Ou eu não tinha tão pouco repertório assim de argumentação. Os nossos filhos que vivem em ambientes evangélicos ainda têm uma última chance, porque nós usamos muito a fala, nós usamos muito a tradição oral na nossa vivência religiosa. Então, eles ainda têm um escape, mas tentem conversar com o jovem a respeito de alguma coisa muito profunda, de 20, 21 anos. Vai acontecer o que eles mesmos dizem que é giração de lâmpada. O cara fica girando, 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 não chega em lugar nenhum. Porque esta forma de comunicação que a internet propôs, muita informação e pouco conhecimento, é o que se estabeleceu como padrão de comunicação. Então, nós não conseguimos mais nos comunicar com as novas gerações, não porque nós estejamos fora do contexto, mas elas não estão sendo enriquecidas no seu padrão linguístico. Uma questão simples, mas que a internet trouxe. Vamos falar sobre direitos das nossas crianças na internet? Eu vou falar muito rápido e eu vou trazer um conceito, esse é o próximo slide, vou trazer um conceito para vocês de tudo que a legislação que fala a respeito da presença de crianças na internet, crianças e adolescentes, né? Na internet, ela traz... tudo isso é baseado num conceito muito simples, que está lá na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal diz que as crianças e adolescentes elas devem ser mantidas acima de qualquer forma de negligência, agressão, abandono, e sempre usando o termo com absoluta prioridade. Então, tudo que a gente pense para a infância e adolescência deve ser pensado na perspectiva da absoluta prioridade. Isso me lembra alguns trechos bíblicos em que nós somos chamados a ter atenção sobre as crianças e os idosos, porque são as pontas mais vulneráveis da vida. As crianças estão sendo preparadas para muitos anos na vida, se Deus permitir. E quando chegam na vida mais idosa, e já na condição de idosos, precisam ser amparados pelos mais novos, por causa das suas vulnerabilidades. Então, quando você olha, por exemplo, uma criança com 9 anos, que passa mais de 3 horas na frente de um celular, a gente precisa se lembrar que o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Não tem nem 30% quase do desenvolvimento esperado. E que o uso excessivo vai matar oportunidades neurológicas e cognitivas no cérebro dela. Ela precisa ser vista com absoluta prioridade. E aí vem, então, a questão dos adolescentes que dizem assim, mas eu já sou adolescente, eu já tenho privacidade. Não mexa no meu celular, não mexa nas minhas coisas. Realmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza que nós, pais, tenhamos que preservar a privacidade das crianças. Mas não em relação a nós, pais. Anotem aí, que a próxima vez que o filho falar, não mexa no meu celular, porque o celular é meu. Não, o celular não é seu. O celular está debaixo do meu CPF, o chip que garante, o chip ou Wi-Fi que garante os dados está debaixo do meu CPF. E se você fizer alguma besteira com ele, sou eu que respondo criminalmente, inclusive. É isso que tem levado os vovôs, por exemplo, a serem citados ou intimados a prestar esclarecimento em processos na Polícia Federal por pedofilia. E ele fala, mas pedofilia do quê? Eu nunca vi nada a respeito, nunca pesquisei nada. Mas o vovô, no Natal do ano passado, deu um celular de último tipo para a criança de 9 anos. E a criança de 9 anos, quando está sozinha no banheiro de casa, vai lá e faz um nude. E manda para os coleguinhas no grupo de WhatsApp. Se isso tem uma frequência, se aquele IP, que é o número que identifica todos os artefatos tecnológicos, tem uma frequência de transmissão de nus infantis, isso é identificado como pedofilia. Produção, transmissão e arquivamento de pedofilia. De material de pornografia infantil. Então, existe a necessidade da gente proteger a privacidade das crianças em relação ao mundo, em relação a elas mesmas
e gradativamente em relação a nós. Mas a gente tem que sempre pensar que mantê-las a salvo de qualquer forma de negligência, abandono, agressão, é a nossa obrigação como pais, sob pena de sermos considerados negligentes e incapazes de manter a guarda dos nossos filhos. Esses são os pontos que eu queria enfatizar na questão legal, porque, gente, essa fala que eu estou fazendo aqui é uma fala de 1h30, geralmente, para pais. E dessa 1h30 se desdobra em vários cursos e várias outras palestras, porque esse tema é muito amplo, mas eu queria que vocês tivessem isso em mente. Eles estão debaixo da nossa guarda legal e a guarda que Deus nos deu quando nos permitiu que nós cuidássemos da herança do Senhor. E nós precisamos, ainda que paguemos mico diariamente, nós precisamos zelar pelo bem-estar dos nossos filhos e ajudá-los a se desenvolver neste processo educacional. Aí eu vou mostrar, só para a gente finalizar a questão da vulnerabilidade, uma imagem do desenvolvimento do cérebro humano, até os 20 anos. Olha só, com 12 anos, tem condição da gente confiar que a criança tem? Essa parte do córtex ainda está sendo desenvolvido. Está amadurecendo, na verdade, né? Ele já chega num ponto de amadurecimento da criança perceber alguns riscos, mas não todos. É por isso que uma criança de 12 anos não está habilitada a dirigir um automóvel. E quanto mais fazer uso sozinho, livre, leve e solto, de tecnologias digitais que são muito mais complexas, que conectam essa criança àqueles 4 bilhões e tantos milhões de usuários no mundo inteiro. Então, esse é isso aí, o cérebro de uma criança. Criança de 5 anos, ela fica sozinha na internet. Ela tem alguma maturidade neurológica para saber o que ela está fazendo ali? Não tem. Né? Eu tenho uma coisa em casa, a Beatriz, minha filha de 5 anos, ela usa muito menos tecnologias do que a Helena por causa de vários fatores, mas um deles é porque ela ainda não aprendeu a amarrar o cadarço. Então, amarrar o cadarço, a Dillian, que é pedagoga aqui, que trabalha tanto com crianças, amarrar o cadarço é um marco na vida de uma criança. É um marco neurológico. Se ela não é capaz de amarrar o cadarço, ela ainda não está capaz de muitas outras coisas. Não é um castigo. Entende? É uma preservação para o momento certo, respeitando as fases da criança. E aí, então, ok, chegamos nesse ponto, famílias e tecnologias. Nós estamos aqui, Kika, né? Aqui não vou falar doutora. Mas nós estamos aqui, Kika. O que a gente faz? A gente precisa lembrar, vamos só colocar o próximo slide, de que sim, é possível, o slide anterior, pulou um. É possível que crianças... Não, acho que está pulando o slide, mas tudo bem, eu falo sem o slide mesmo. É possível que crianças sobrevivam em ambientes tecnológicos, desde que nós, pais, façamos o uso de 3 comportamentos ou 3 posturas que são esperadas de nós. Isso aí, é esse aí. O primeiro é a diligência, que eu falei, que a lei diz, a lei espera de nós essa diligência, Deus espera de nós essa diligência, a sociedade espera de nós essa diligência. Para que nós não tenhamos nunca na vida a necessidade de ir diante de um juiz, para que ele diga para nós, você está falhando como pai. Eu acompanho casos, gente, de família classe AAA, que o juiz chama e dá aquele sabão básico, dizendo, se em 1 ano, depois de frequentar a Fundação Casa e ter que ouvir todos os meses assistentes sociais e psicólogas sobre como ser um bom pai, eu chegar à conclusão de que você não é um bom pai, a sua capacidade de guarda vai ser questionada. E aí chamam avós, chamam outras pessoas, chamam ex-mulher, ex-marido, para dizer, olha, esse não foi capaz de cuidar. Tem alguém que possa cuidar dessa criança? Isso acontece. Nunca queiram levar um sabão de juiz, porque juiz tem certeza que é Deus.
E ele não vai considerar todas as demandas da vida de um pai na hora de chamar a atenção. E esse é o papel dele. É por isso que a sociedade colocou um juiz ali. A outra forma de famílias e tecnologias caminharem com segurança, com responsabilidade, com produtividade dentro de ambientes digitais é nós retomarmos a nossa postura de autoridade. Kika, autoridade está em desuso. Se você fala de autoridade para um adolescente, para uma criança, eles nem te ouvem mais. Mas não é isso que a essência deles clama. Sabe por quê? Uma das maiores autoridades dentro do Instagram, que agora também já está caindo de moda, mas ainda vamos falar do Instagram, que tem mais de 200 milhões de seguidores no mundo inteiro, 200 milhões de seguidores. Essa menina, que hoje é considerada uma das meninas bilionárias mais novas do mundo, milionárias mais novas do mundo, não sei quantos cifrões são, ela não tem nada de significativo para a vida das nossas crianças e adolescentes. Ela só ensina como sair por aí transando com todo mundo e tudo bem, porque ela tem dinheiro para pagar a consequência, né? Como se dinheiro pagasse todo o estrago emocional que uma vida desregrada provoca. Ela ensina como ter um bumbum muito empinado e como fazer uma maquiagem lacradora. Ela é uma autoridade para os nossos filhos. A outra autoridade, Felipe Neto. Eu vou em algumas palestras e os pais falam assim, mas o Felipe Neto não tem nada demais. Eu falei, ele não tem nada. Não é que não é nada demais. Ele não tem nada para oferecer. Mas olha como aquela narrativa que eu falei no começo colou e fez com que algumas coisas da nossa casa mudassem de posição. Quando a gente adota a narrativa que os nossos filhos são nativos digitais, eles conhecem mais tecnologias a nosso respeito, isso é uma mentira, porque eles não nasceram nativos digitais. Alguém entregou um celular na mão dele. Deus não construiu esse conceito na vida do ser humano. Alguém foi lá e entregou um celular. Nós, pais, nos livramos de um fardo. Vamos combinar? É que não era para ter criança aqui, gente, mas tudo bem. Nós nos livramos de um fardo. Porque a gente dá a responsabilidade para que eles se virem. Porque, afinal de contas, isso faz a parte da geração deles, não da minha. Como se nós não usássemos o Waze. Como se nós não usássemos redes sociais. Aí, as nossas crianças e adolescentes que não têm repertório, que têm aquele cérebro em desenvolvimento, eles vão fazer o quê? Procurar ajuda na internet. Porque, afinal de contas, 4 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas, alguém ali vai poder informar. Aí eles encontram quem? Felipe Neto, que está ali. E aí o Felipe Neto diz para eles como é ser uma pessoa legal. Como é ser uma pessoa na era digital. E aí essa criança volta e ela nos catequiza, porque nós dissemos para ela que elas entendem mais do que nós. E como é que a gente vai desmentir agora? Nós precisamos desmentir, porque essa autoridade que o Felipe Neto traz, ele detona o último ponto ali, que são os laços fortes. Nossos filhos precisam saber que em nós eles encontram refúgio, eles encontram amparo, mas em nós eles encontram o verdadeiro ensino, que é embebido de conhecimento e amor e afeto. Porque o Felipe Neto não vai socorrer o seu filho com ideações ideológicas. Ideações suicidas. Não vai. Quem vai socorrer o seu filho quando essas ideações chegarem, porque elas chegam cada vez mais presentes na sociedade, cada vez mais cedo. Né? A partir das primeiras crises de ansiedade, com 8, 9 anos, que a gente enfia lá uma medicação na criança e acha que vai dar tudo certo, e com 11, 12 anos o medicamento não faz mais efeito, e aí ele começa a produzir um rebote, um vazio profundo, um rombo no coração das crianças. Quem vai criar esses laços com os nossos filhos somos nós. Amém? Dá trabalho.
Dá vontade de chorar, sair correndo pelado no meio da rua. Que toquinho foi amarrar meu jegue quando decidi ter filho, né? Já diria lá no interior. Mas nada acontece por acaso. Porque nós servimos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, é dos nossos lábios que os nossos filhos estão esperando aquilo que nós achamos que tecnologias vão oferecer e que o Felipe Neto vai ensinar. Vamos inverter esse polo de autoridade, de influência aí, gente? Vamos inverter. Até porque nós somos pais na geração Google. Eu não sei, mas eu vou pesquisar. Eu não sei, mas eu vou entrar no grupo de WhatsApp das mulheres e perguntar. Cadê a Dani? Está aqui. A gente tem um grupo aqui na igreja de mães recém-paridas. Mãe recém-parida tem as dúvidas mais absurdas que vocês possam imaginar. Né? Algumas nem se lembram, porque a memória tratou de apagar, né? Para a gente sobreviver depois. Mas vai buscar num grupo qualquer aí, porque eu, quando fui precisar de ajuda, eu só encontrei num grupo de mulheres budistas e ateias, que fizeram esse acolhimento. É assim que os nossos filhos estão vivendo. Eles estão encontrando respostas, mas não as respostas que Deus preparou para a vida deles. Então, quem é que está se comunicando com a infância? Antigamente, a gente tinha família, que era o primeiro microcosmos, acho que pulou vários. Aí. Mas eu vou falando aqui até você encontrar. A gente tinha a família, que era o primeiro microcosmos visitado pela criança. Crianças de famílias evangélicas têm um segundo microcosmos, que é a igreja. Depois vem a escola, que é o microcosmos que está sendo visitado cada vez mais cedo. E mundo virtual. Mas desses 4 ambientes em que a criança circula, quem mais tem conversado com ela é o mundo virtual. E por que eu digo isso? Porque nós temos 58% da população mundial na internet, como eu já mencionei. Mas nós temos no Brasil 85% das nossas crianças de 9 a 17 anos, crianças e adolescentes, né, que acessam a internet pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Geralmente é um acesso livre, não é um acesso guiado e orientado. Nós somos o segundo maior país em uso de internet. Nós usamos mais de 9 horas de internet por dia. E a gente nem vê o tempo passar, né? Mas nós somos o 32º país em oportunidades de e-commerce. Isso significa que nós estamos já desenvolvemos em nós, estamos tradicionando esse comportamento para os nossos filhos de serem usuários passivos, que engolem tudo, tudo. E muito desse tudo é lixo, como vocês vão ver mais para frente aqui, a respeito dos outros perigos. Então, a gente tem narrativas bíblicas versus narrativas digitais. Trouxe só 3 aqui. Superexposição dos nossos filhos. É fofíssimo superexpor as crianças. Mas precisa ter um limite. Porque a Bíblia, ela nos ensina a desenvolver a solitude, a privacidade. É no silêncio do nosso quarto, é no silêncio da nossa alma que a gente vai se encontrar com o Senhor. Mas os nossos filhos, e nós muitas vezes estamos repetindo, privacidade não existe, gente. Privacidade não existe, não precisa, isso aí já caiu em desuso. A outra coisa é o consumismo e a boa mordomia. Porque a gente vem dentro de um contexto evangélico que preconiza a boa mordomia. Tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas é entregue em confiança por Deus a nós. Mas se o seu filho passa pelo menos 1 hora por semana vendo unboxing de Baby Alive, você pode ter certeza que ele vai tornar a sua vida um inferno até você aparecer com uma Baby Alive de R$450. E olha, R$450 num país em que pessoas morrem de fome é escandaloso. Né? As minhas tiveram que orar ao Senhor para pedir que a tia trouxesse dos Estados Unidos, porque lá custa só $19. Mas mesmo assim ficaram numa só, porque não é esse o conceito de vida que eu quero propor para elas.
A outra narrativa fala a respeito da perseguição versus pacificação. E a gente vai falar, vou me ater muito nisso, porque a gente vai falar sobre isso na questão das ideologias. Mas tudo aquilo que a gente vê na internet, se a gente não tem resposta, filho, viu isso? Filho, você acha que isso gera vida ou gera morte? Gera morte, mãe. Então ele não é para você. Que você foi chamado para a luz do Senhor. Você foi chamado para ser luz e ser sal. Você não foi chamado para propagar morte, desgraça, praga, redução do outro. Você não foi chamado para isso. Né? Quando a gente está falando de bullying, cyberbullying, por exemplo. Eu vou pular 2 slides, porque eu já estourei meu tempo aqui. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte, que, vamos lá para o slide da influência. Para a gente poder provocar realmente um comportamento digital seguro, ético, responsável, espiritualmente produtivo, a gente precisa retomar o nosso papel de influenciadores dos nossos filhos. Amém? É de nós que tem que vir a influência que vai fazer com que eles percebam os valores do reino em nós, os valores do reino que eles podem produzir e que apontem para a eternidade, porque nós só estamos aqui de passagem, esperando o nosso tempo de estar na eternidade. As nossas crianças, elas esperam de nós orientação, elas esperam um exemplo a seguir, elas esperam serem crianças. Sabe aquela competição que acontece entre mães? Mas não, minha filha já está alfabetizada, com 2 anos e meio já está falando 3 idiomas. Não, deixem as crianças serem crianças, porque ela precisa de um tempo de maturação do cérebro dela. Até 20 anos, gente, não tem jogo ganho. Não tem game over nessa história, graças a Deus. Não tem game over, porque game over seria não tê-los mais conosco. Então, antes que você perceba que o seu filho está sendo vítima de cyberbullying, ou ele está sendo produtor de cyberbullying, produtor de morte em ambientes digitais, que ele está se interessando cada vez mais por clusters de coisas obscuras, misteriosas, morte, só coisas pesadas. Então, seja essa influência, respeite cada fase da criança. E ofereça segurança, porque é isso que eles esperam de nós. Limites trazem segurança. O que a gente pode oferecer para eles? O que a gente tem como oferecer para as nossas crianças? Num universo onde nós somos todos aprendentes. Nós precisamos oferecer esses princípios que norteiam a vida de qualquer cristão. Essa é a receita de bolo, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos em ambientes digitais. E aí, dessa forma, criando esse padrão de que nós somos influenciadores. Se existe algum discurso que entra em conflito com o nosso discurso de autoridades que somos dentro das nossas casas, eles precisam ser tratados, cortados e reencaminhados. Em amor, porque eles estão vendo qual é o espírito que nos move. Em retidão diante da palavra. E isso, primeiro a gente trata no mundo offline. A gente trata com tudo desligado. No entorno da mesa, jogando dominó, fazendo um jogo de tabuleiro, batendo uma bolinha na quadra do prédio. E é assim que a gente constrói os laços, que vão fazer com que os nossos filhos vivam na superficialidade, mas não sejam superficiais, a ponto de serem raptados pelos discursos desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Mas a gente ainda tem esperança de ter bom ânimo. Vou finalizar aqui. E famílias diligentes, famílias amorosas e fortalecidas em Cristo, então, criam cidadãos reais, que serão cidadãos digitais exemplares. Eles, sim, serão os grandes influenciadores da rede. Assim, eu espero que nós criemos uma geração que seja realmente influenciadora nas redes sociais,
na internet e em qualquer nova tecnologia que surja. Mas que eles não percam de mente que eles são cidadãos celestiais. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa responsabilidade é deixar as marcas de Cristo aqui na Terra, para que as pessoas não se esqueçam de quem foi Cristo, de quem é Cristo e de quem será para sempre Ele. Obrigada.